conversando com o correspondente da Itatiaia, Michel Gavendo, que está neste momento em Tel Aviv. Michel, boa tarde para você. Nesse momento você está aí no aeroporto, né, de Tel Aviv. Já é possível observar aí a presença de brasileiros tentando embarcar de volta para o Brasil? Sim, bom dia aí no Brasil, tarde, início da tarde aqui em Tel Aviv. O aeroporto aqui internacional de Tel Aviv está lotado. Muita gente, muitos estrangeiros, inclusive os brasileiros, tentando pegar os últimos voos antes da possibilidade do aeroporto fechar totalmente. A maior parte das companhias aéreas já cancelou todas as decolagens e pousos aqui em Israel. As empresas e os governos que ainda estão operando estão tentando acelerar essa retirada de estrangeiros. A gente sabe que agora já alguns brasileiros já estão esperando aqui no aeroporto e alguns ônibus, pelo menos 6 ônibus com brasileiros que estão em Jerusalém, estão saindo agora de Jerusalém, mais ou menos 80 quilômetros daqui, em direção ao aeroporto. Eu conversei agora há pouco com alguns brasileiros, eles disseram que passaram a noite no aeroporto. Eles contaram que houve, no início, uma confusão com as autoridades diplomáticas brasileiras, mas que depois eles tiveram toda a assistência diplomática e necessária para que eles pudessem chegar a esse voo. Os voos do Brasil estão confirmados para 5 horas da tarde aqui de Israel, 11 horas da manhã aí no Brasil. Tá? Essa noite aqui em Israel foi um pouco mais tranquila, mas mesmo assim, no início da manhã, os bombardeios da Força Aérea Israelense contra a faixa de Gaza foram muito pesados. O Hamas também conseguiu disparar foguetes e morteiros contra o território israelense. As autoridades de Israel pediram ou sugeriram, em um tom certo de ameaça, para que os civis palestinos que vivem na faixa de Gaza saiam do território palestino. A única saída que eles têm nesse momento é pelo Egito, no sul da faixa de Gaza, já que todos os outros pontos de fronteira são com Israel estão fechados e controlados pelas forças de defesa de Israel. As autoridades aqui também divulgaram hoje mais 38 nomes de militares oficiais até de alta patente e de unidades especiais do Exército que morreram logo nas primeiras horas do conflito já no sábado. Então hoje a gente já está no 4º dia de guerra. A sociedade aqui em Israel está mobilizada com doação de sangue e doação de alimentos e equipamentos médicos, tanto para os soldados quanto para a população civil. Eu lembro que toda a população civil israelense que vive ao redor da faixa de Gaza, onde aconteceram os ataques terroristas que deixaram pelo menos 800 mortos, ainda o número ainda não é final, todos esses civis que moram nessa região foram retirados. Eles estão sendo abrigados em escolas, em abrigos públicos, em hotéis e também em casas de outras pessoas que ofereceram receber essas pessoas, esses israelenses que foram retirados da região da faixa de Gaza. Ô Michel, mais uma questão que pode estar causando muita preocupação aí na região é o anúncio do governo de Israel de uma incursão por terra à Palestina. Isso pode significar intensificar o conflito, mais mortes, mais ataques, mais bombardeios? Sim, sem dúvida. Uma incursão terrestre, ela pode acontecer, ela é esperada e ela é exigida pela sociedade de Israel devido ao alcance, né, o número de mortos e as atrocidades que foram divulgadas pelo Hamas, né? As imagens de crianças, mulheres, idosos sendo mortos, executados e os corpos sendo exibidos na rua, isso foi muito impactante. Então há uma pressão muito grande para que o governo e as forças militares de Israel deem uma resposta. O contra-ataque já começou, mas ainda é uma pressão muito grande da sociedade. Agora, segundo aqui a imprensa e analistas militares, para que essa operação terrestre comece, é necessário antes um bombardeio dos centros de comando do Hamas
e o bombardeio também das entradas da cidade, porque a região de Gaza é altamente povoada, né? Muito denso, são bairros muito pequenos e muito densos e com ruas estreitas. Então, para que tanques e blindados e tropas consigam entrar de maneira organizada, é necessário antes uma campanha aérea muito pesada que ainda não terminou. Agora, existe um outro fator também. Uma incursão terrestre de Israel na faixa de Gaza pode ter um alto número de civis palestinos mortos dentro da faixa de Gaza e também um alto número de militares israelenses mortos em confrontos em áreas urbanas, porque o Hamas também já anunciou que está preparado para a entrada do exército de Israel. Então, um alto número de civis mortos na faixa de Gaza pode colocar pressão internacional diplomática para Israel cessar um ataque terrestre. Ao mesmo tempo, esse alto número de militares mortos pode ter uma pressão muito interna aqui em Israel para que o governo mude de tática.